Grécia Antiga. A Grécia Antiga não formou um reino unificado como o Egito Antigo, como o Império Persa, como a China Antiga. Tal como a Fenícia, a Grécia se compunha de várias cidades-estado, tal como na Suméria, tal como na Fenícia. Cidades conhecidas pelos gregos como polis, tinham independência política, econômica e social. Então, cada cidade tinha o seu exército, tinha suas próprias leis, tinha o seu sistema de governo, a sua forma de governo. Algumas eram monarquias, outras eram diarquias. A imensa maioria era oligárquica. Nós vamos ter cidades democráticas como Atenas, né? Essas cidades eram ligadas pela cultura. O que unia as cidades era o fato de falarem a mesma língua, a língua grega, cultuarem os mesmos deuses e deusas, partilharem da mesma filosofia, participarem de manifestações culturais como teatro ou de jogos esportivos como as Olimpíadas. Isso unia os gregos. Era a cultura que unia os gregos. Falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses e deusas e tinham costumes muito semelhantes. O nome grego foi dado aos helenos pelos romanos. Na verdade, os gregos não se definiam como gregos, mas sim como helenos. E o seu país era Elas, ou Elade. Bom, nós temos uma estrutura, portanto, que é definida pela cultura, a força da cultura grega. Essa cultura se expressava pelo culto aos deuses. Então você tem uma religião politeísta, com deuses antropomórficos, forma humana. Os deuses e deusas tinham defeitos e qualidades humanas. Então, da mesma forma que proporcionavam aos homens, segundo a crença grega, benefícios, também causavam grandes malefícios, dependendo dos seus humores. Essa era a crença grega. Daí a importância de fazer oferendas aos deuses, construir templos e a formação de sacerdotes que deveriam interpretar os desejos, as vontades dos deuses e deusas. A cidade normalmente tinha um deus de preferência. Tinha Deus da sabedoria, Deus da adivinhação, Deus do sol, Deus da lua, Deus das águas dos mares, né? Muito bem. As histórias que envolviam deuses e semideuses, né? Os heróis gregos, que normalmente eram semideuses, resultado do casamento de deuses com mortais, tal como Héracles, como Teseu, como Perseu. Essas histórias formaram um grupo de mitos, formando o que a gente chama de mitologia grega. O mito é uma forma de estabelecer uma narrativa
para aquilo que os homens não conseguem explicar racionalmente. Como que os gregos, por exemplo, explicavam as 4 estações? Segundo os gregos, segundo a cultura grega, a deusa Deméter era responsável pela fertilidade da terra. E ela tinha uma filha, Perséfone, no qual o Deus do mundo, dos mortos, Hades, se encantou, raptou e casou com Perséfone. Deméter ficou arrasada e tudo começou a morrer na terra. Zeus, o rei dos deuses gregos, o grande juiz entre os deuses, chama então uma reunião e sela um acordo. Perséfone ficaria 6 meses com a mãe e 6 meses com o marido. Quando Perséfone chega para viver com Deméter, Deméter fica feliz. É a primavera e é o verão. Quando Perséfone vai embora para ficar com o marido, com Hades, Deméter fica triste. É o outono e é o inverno. Assim eles explicavam a realidade através dos mitos. Muito bem, só que os gregos também desenvolveram muito o pensamento racional. E aí a gente tem uma série de filósofos que são estudados até hoje. Sócrates, Platão, Pitágoras, Tales, Aristóteles, Heráclito. São alguns dos filósofos gregos que desenvolveram uma série de pensamentos não mitológicos, e sim racionais. Tentavam explicar a realidade através da ciência, através da racionalidade. Outra forma, outra expressão cultural grega muito forte foi a criação do teatro. O teatro ocidental, ele surge na Grécia Antiga. As peças eram tragédias ou comédias, sempre encenadas por homens, mesmo em papéis femininos. Eles usavam máscaras conhecidas como personas, que indicavam se a peça era comédia ou se era tragédia. Nas tragédias, os semblantes das máscaras, das personas, era carregado, era triste, era de desolação. Enquanto nas comédias era feliz, era um semblante, zombeteiro, Nas comédias, os homens públicos gregos muitas vezes eram ridicularizados. Fazia-se então uma crítica à política e aos poderosos. Nas tragédias eram abordados temas sobre o destino e quanto que os homens eram arrasados pelo destino. O teatro era uma forma de se educar a população. As peças eram encenadas em teatros de arena, meticulosamente planejados, para que todos ouvissem os artistas. É da palavra persona que vem a palavra personagem e também personalidade, dessas máscaras utilizadas no teatro grego. Outra expressão cultural grega muito forte, porque tudo isso é que une os gregos. Porque, como eu já disse, são as cidades-estado. Cada cidade tem a sua organização política, econômica e social, mas a cultura é a mesma.
ou é uma cultura muito semelhante. Essas cidades selavam a paz de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem ao deus Zeus. Eram realizados os Jogos Olímpicos em honra a Zeus. Esses jogos eram tão sagrados para os gregos que, se as cidades estivessem em guerra umas com as outras, as guerras paravam para que os jogos acontecessem. A maior parte das provas era de atletismo. Depois das guerras médicas, foi incluída a prova da maratona, que sempre fechava as Olimpíadas. A corrida de 42 quilômetros. Isso porque ao final da guerra, um soldado correu 42 quilômetros. Filipos, que chegou com a boa nova de que os gregos tinham vencido os persas. E depois de correr 42 quilômetros, ele perdeu a vida. E aí foi criada a prova da maratona, que é realizada nas Olimpíadas contemporâneas e também fecha as Olimpíadas. As Olimpíadas eram realizadas só entre os gregos. O grego chamava de bárbaro todo aquele que não falava grego. Bárbaro era aquele que balbuciava, falava algo que o grego não entendia. Eles consideravam a sua cultura superior às demais. Mas estabeleceram contatos com os outros povos da antiguidade, com os egípcios, com os fenícios, com os romanos, com os macedônios, com os persas. Alguns eram mais amigáveis, outros mais hostis. Com os fenícios, por exemplo, eles aprenderam o alfabeto. O alfabeto grego veio do alfabeto fenício. Os gregos acrescentaram as vogais, que no alfabeto fenício não existia. Mas aprenderam com os fenícios o alfabeto. Bom, nós vamos abordar duas polis. Uma polis oligárquica, Esparta, e uma polis que transitou da oligarquia para a democracia, Atenas. E vamos ver a comparação, entre essas duas polis. É claro que havia muito mais do que essas duas. Tinha Tebas, Corinto, Ítaca, e vários outras cidades, Micenas. Pois bem, Esparta é uma cidade oligárquica. Sua forma de governo é uma diarquia, são 2 reis. Mas quem governa mesmo são os gerontes e os éforos. A elite da cidade controla a cidade a partir dessas 2 pequenas assembleias. Na Gerúsia estão os gerontes, os mais velhos dessa sociedade. Não é? Muito bem. Quem governa Esparta? Os espartanos ou esparciatas. Mas toda a população de Esparta então governa? Não, os espartanos são a nobreza de Esparta. Só eles podem se designarem espartanos. Só eles têm cidadania, mas eles são uma minoria. Oligarquia, em grego, significa governo de poucos, governo de uma elite. A oligarquia é o governo da elite, pela elite e para a elite. Os espartanos, de origem dórica, eles controlaram a cidade. Guerreiros poderosos,
chegaram na cidade e dominaram os dois outros povos, os periecos e os ilotas, tomando suas terras e estabelecendo um controle sobre essas terras de uma forma latifundiária, né? Então eram grandes proprietários. Os periecos eram pequenos proprietários e os ilotas não tinham propriedade e eram servos do Estado espartano. Eles eram escravos? Não eram escravos porque eles não eram propriedade privada dos espartanos. Eles não podiam ser vendidos, comprados e alugados, o que define um escravo. Mas eles não tinham liberdade, pertenciam ao Estado e serviam ao Estado que era controlado pelos espartanos. Então serviam os espartanos. A maior parte da população era de ilotas e muitas vezes se revoltavam contra o domínio dos espartanos. Então os espartanos colocaram uma regra que todo espartano poderia matar por ano um ilota. Essa sociedade aristocrática era absurdamente militarista. Todas as cidades gregas, todas as polis, eram militaristas, todas. Todas tinham lá a questão guerreira, a questão de formar o exército para defender a cidade. Só que essa era a questão primordial de Esparta. Esparta vivia para isso. A educação espartana existia para formar soldados para Esparta. Então o menino espartano, já com 7 anos, entrava numa escola militar, na caserna, não é? E ele era absurdamente maltratado. Usava uma túnica só o ano inteiro, pés descalços, era tratado como um servo, como um ilota. Apanhava, passava fome, passava frio e tinha que suportar a dor. Os alunos que não conseguissem ou demonstrassem fraqueza eram humilhados e os professores incentivavam a humilhação. O bullying era tratado pelos espartanos como uma ferramenta pedagógica. Que absurdo, né? Então nós temos aí o seguinte: você tem a formação de soldados que aprendiam a ler, mas só o básico, as contas básicas de matemática, mas a coisa principal era formar um soldado que aguentasse, que suportasse a dor. Quando era formado, aí sim ele recebia, né, as ferramentas de soldado, né, e o objetivo era fazer a guerra. Sempre. Esparta era uma cidade agrícola, com comércio pouco desenvolvido, não gostavam de se relacionar com os outros povos, sofriam de xenofobia. Xenofobia é o medo de estrangeiros. Esse medo que leva ao ódio aos estrangeiros. Então eram agressivos com os estrangeiros. Bom, então era uma cidade onde a cidadania era restrita a uma elite. Já Atenas vai ser uma cidade que vai transitar da oligarquia para a democracia. Nós temos em Atenas um grupo oligárquico, os eupátridas. Os eupátridas eram os latifundiários, os grandes proprietários. Só que também tem lá os pequenos proprietários, os georgóis. E um grupo forte de comerciantes, de artesãos, os demiurgos. Atenas terá um comércio muito forte ali na Grécia. Resultado
os demiurgos vão crescer em importância e vão confrontar os nobres, os eupátridas. Atenas é uma sociedade escravista. Os prisioneiros de guerra são feitos escravos. Filho de escravo também é escravo. E vai existir a escravidão por dívidas até as reformas de Solon, que foi um importante legislador ateniense. Bom, com o crescimento dos demiurgos, eles conseguem modificar as leis e as instituições atenienses para constituir a democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Demos eram as assembleias populares. Como que isso vai se dar? O primeiro passo vai ser a constituição do primeiro código de leis escritas em Atenas. Isso feito por Drácon, um legislador muito severo, com leis muito severas. É por isso que quando governos adotam medidas muito severas, dizemos que o governo tomou medidas draconianas, por conta desse legislador ateniense chamado Drácon. O primeiro ponto foi esse código de leis escritas, mas as leis ainda eram muito mais severas com demiurgos, georgóis, escravos e condescendentes com os eupátridas. O crescimento dos demiurgos fez com que ocorresse uma pressão pela modificação das leis. E aí nós temos Solon. Solon foi fundamental porque Solon estabeleceu a isonomia ou a eunomia, a igualdade de todos perante a lei. Então, demiurgos, eupátridas e orgóis seriam iguais perante a lei. Acabou com a escravidão por dívidas e, portanto, permitiu uma igualdade de condição legal para os demiurgos em relação aos eupátridas. Isso é fundamental porque, para se criar um regime democrático, é necessário, primeiro, ter igualdade. A democracia só surge entre iguais. E aí nós temos as reformas de Clístenes. Esse sim criou a democracia, o governo dos demos. Todos poderiam participar das decisões da cidade, na ágora. Agora, quem são esses todos? Toda a população? Não. Todos os homens maiores de 18 anos, em dia com serviço militar, que fossem atenienses, de pai e mãe ateniense. Então ficava de fora as mulheres, ficavam de fora os escravos, ficavam de fora os estrangeiros livres de Atenas, os metecos. Somente os homens livres, maiores de 18 anos, em dia com serviço militar, tinham cidadania. Os gregos acreditavam o seguinte: o cidadão da polis é o político. Político é aquele que participa ativamente da vida da polis, contribuindo para a sua defesa, para a sua evolução, para o seu progresso. Enquanto o idiota é aquele que não pensa no bem comum, aquele que só pensa em si. Então, o cidadão que poderia se envolver na política, mas não se envolvia, era chamado de idiota pelos gregos. Muito bem. Como que as decisões eram tomadas? Na Ágora de Atenas. O que é a Ágora? É a praça central da cidade. Ali os homens discutiam os rumos da cidade, votavam. Muitas vezes os governantes
eram escolhidos por sorteio. Você tinha duas instituições, a bulé e a eclésia, né? Órgãos que eram compostos por membros eleitos por todos os cidadãos. O cidadão que fosse considerado alguém que estava ameaçando a democracia ateniense, ameaçando a vida da polis, poderia ser banido da cidade de Atenas, através do ostracismo. Era banido por 10 anos e perdia a cidadania. Até hoje utilizamos o termo ostracismo. Quando alguém é esquecido, quando alguém já teve algum poder, perde esse poder e é esquecido, dizemos que fulano caiu no ostracismo, por conta desse dispositivo da democracia ateniense. Atenas tinha uma educação bem ampla, que valorizava as artes, valorizava a filosofia, valorizava o teatro, né? E todas as artes para a composição de um ser com corpo são e mente sã. Então o militarismo era valorizado? Era, mas também se valorizava o intelectual, né? Se valorizava a formação intelectual. Como que as mulheres eram tratadas nessas cidades, nessas polis? É um regime patriarcal, extremamente machista. A mulher é tratada como propriedade do homem e não deve sair de casa. Aliás, na casa grega, a mulher nem participa de todos os ambientes da casa. Ela fica confinada no gineceu. Enquanto o homem, ele participa de todos os ambientes da casa. É claro que tem um ambiente onde os homens ficam entre homens. É o andro, né? Bom, é daí que vem gineceu e androceu das plantas? Sim. Tá? Muito bem. Nós temos, então, uma democracia, mas é uma democracia só para os homens. É uma democracia escravista. Há comércio de seres humanos. Na Grécia Antiga, a maior parte dos escravos, dos escravizados, são prisioneiros de guerra, mas também podem ser filhos de escravos, e depois das reformas de Solon, não mais poderia ser um endividado. O escravo na Grécia Antiga, ele vai trabalhar nas minas? Vai trabalhar na lavoura? Vai. Mas também pode ser um professor. Pode ser um médico, pode ser um contador, pode ser um arquiteto. Por quê? Porque nas guerras você poderia capturar alguém com um grande conhecimento, não é? E esse escravo poderia ser um grande conselheiro. Existiam escravos que falavam 4, 5 línguas, não é? Eram importantes para serem tradutores. Muito bem. Outra questão que a gente vai ter aí é o seguinte: as cidades vão ser cobiçadas ali pelas civilizações da vizinhança. E os gregos vão se envolver em guerras. E aí, destaque para as guerras médicas. A civilização medo-persa, né, vai invadir a Grécia, vai tentar dominar as cidades. E aí nós temos anos e anos de guerras entre os medo-persas e os gregos. Como que os gregos fizeram? Eles se organizaram numa liga, chamada Liga de Delos, sob a liderança de Atenas. Várias batalhas, batalha de Salamina, batalha das Termópilas, né? E na batalha de Maratona, nós vamos ter o fim da guerra e até então
e a partir de então os persas são expulsos. E as cidades vão ter que se reorganizar, porque foram anos e anos de guerra contra os medo-persas. Só que aí Atenas começa a ter um imperialismo sobre as cidades. E várias cidades vão denunciar esse imperialismo ateniense. Esse abuso do poder que Atenas teria aí sobre as cidades. E aí um grupo de cidades, liderada por Esparta, vai formar a Liga do Peloponeso para lutar contra a Liga de Delos, chefiada por Atenas. Essa é a Guerra do Peloponeso. Serão anos e anos de guerras entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Militarmente, vence a Liga do Peloponeso. Esparta, portanto, vence Atenas. Só que aquele verdadeiro ganhou, mas não levou. Por quê? A guerra enfraqueceu o conjunto das polis e permitiu a invasão do reino vizinho, da Macedônia. Filipe da Macedônia vai invadir as cidades e vai dominá-las. E elas agora vão pertencer ao Império Macedônico. Eles dominam militarmente, mas quem domina culturalmente são os gregos. É a cultura grega que vai dominar os macedônios. O filho de Filipe vai ser educado segundo a cultura grega. Quando Alexandre ascende ao trono, ele começa uma expansão militar para a Ásia, que tem como ponto fundamental a cultura grega. Ele domina a Pérsia, ele domina parte da Índia, não é? Muito bem, é o Império Macedônico. E ele funde a cultura grega ocidental com a cultura pérsia, da Pérsia oriental, formando o que chamamos de helenismo. Então ele pega traços da cultura persa e funde com a cultura grega, formando o helenismo. Depois da morte de Alexandre, seus sucessores vão desmembrar o império. E aí as cidades gregas, tempos depois, serão dominadas pelos romanos. E a Grécia vai virar uma província do Império Romano. Mas, de novo, serão dominadas militarmente pelos romanos, mas conquistarão os romanos culturalmente. Os romanos vão adotar o culto aos deuses, simplesmente latinizando, os romanos usavam a língua latina, latinizando os deuses e deusas e os procedimentos que vão aprender com os gregos. Bom, essa foi a história da Grécia Antiga. Espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.